nós estamos celebrando os 504 anos da Reforma Protestante, esse fim de semana, dia 31 de outubro, hoje. Como resultado da Reforma Protestante, surgiram aquilo que ficou conhecido como os 5 pontos do calvinismo. Não foi Calvino quem os elaborou, eles foram elaborados algum tempo depois, mas refletem a teologia e o pensamento desse que é um dos reformadores mais importantes, se não o maior deles. E um dos 5 pontos do calvinismo é exatamente esse que nós queremos tratar essa noite, a perseverança dos santos, que basicamente diz que aqueles que foram verdadeiramente salvos, regenerados, jamais cairão desse estado de graça e jamais se perderão. Em outras palavras, é o ponto que fala de que a salvação não se perde, que aquele que foi salvo pela graça de Deus, ele continuará nessa condição até o fim, até que ele entre no reino eterno de Deus, ou pela morte ou pela vinda do Senhor Jesus Cristo. Esse ponto foi elaborado, como eu já disse, algum tempo depois de Calvino, pelo Sínodo de Dort, na Holanda, como uma resposta aos discípulos de um professor de teologia chamado Jacobus Arminius, que defendia, não ele, mas os seus discípulos, e não todos, alguns deles, que o crente pode perder a salvação que lhe foi dada por Deus. E uma das passagens da Bíblia que está no centro desse debate, que dura até o dia de hoje, é exatamente essa passagem que eu li para vocês, especialmente do verso 4 até o verso 8. Há 2 interpretações mais comuns dessa passagem, e o ponto central é de quem ou a quem o autor da carta aos Hebreus está se referindo. A primeira interpretação é de que ele está se referindo a crentes verdadeiros, e que eles podem, depois de terem provado a salvação, de terem sido salvos, vir a cair de forma irremediável e a ponto de não voltarem mais a ser salvo, a não ser, os casos mais radicais. Geralmente essa é a posição defendida pelos irmãos de tradição pentecostal, metodistas, Igreja do Nazareno e outras igrejas que têm a influência de Armínio e de João Wesley. A outra interpretação é que aqui o autor da carta aos Hebreus está se referindo a pessoas que eram membros das igrejas, mas que nunca tiveram uma experiência real de conversão. Eles nunca foram realmente salvos, apesar da experiência que eles tiveram, porque crentes verdadeiros, eles não caem definitivamente da graça de Deus e nem se perdem, porque quem lhes garante a salvação é Deus, o Deus que desde a eternidade os amou, os separou e os escolheu e os elegeu para a vida eterna. Aqui está falando, o autor da carta aos Hebreus se refere a essas pessoas que participavam das igrejas, mas que voltaram atrás no primeiro compromisso com Cristo, desperdiçando assim toda a experiência que tiveram, e que são considerados como apóstatas, pessoas que de uma forma irreversível tomaram a decisão de se afastar de Cristo Jesus. Essa é a posição dos reformados em geral, de que essa passagem aqui não está se referindo a um crente verdadeiro, mas a falsos professos, pessoas que durante um tempo frequentaram a igreja, participaram da igreja, mas depois eles abandonaram definitivamente a igreja para nunca mais voltar. Eu creio que essa é a posição que traz menos problemas na interpretação, lembrando que é uma das passagens que está incluído naquilo que nós sempre dizemos, que há trechos difíceis de interpretar na Bíblia e que nem sempre o seu significado fica evidente.